Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho desta terça-feira. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, para bem ouvirmos a palavra do Santo Evangelho e acolhê-la em nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, do versículo 23 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos aqueles que tiverem deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje dá continuidade ao episódio do jovem rico, sobre o qual meditamos no Evangelho de ontem. Vendo o jovem afastar-se com tristeza, Jesus fala aos discípulos sobre a dificuldade de os ricos entrarem no reino dos céus. E por que é difícil? Porque o reino dos céus tem porta estreita. Se alguém tentar passar por ela carregando coisas, não conseguirá entrar. É preciso antes deixar tudo para trás. É a constatação feita por Jesus a partir da reação daquele jovem rico. Mas há além desta outra reação, oposta a ela quase pelo diâmetro, a de Pedro. Quando Jesus diz: os ricos dificilmente serão salvos, os discípulos espantam-se e começam a dizer entre si: Então, estamos perdidos? Que será de nós? O Senhor, porém, responde: Isso vos parece impossível, mas para Deus é possível. Em seguida, no versículo 27, vemos a reação de Pedro em resposta às palavras de Cristo. Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Naquele momento, é possível que Pedro tenha pensado: então o que será preciso fazer para alcançar salvação? No silêncio do seu íntimo, Pedro deve ter dito com alegria, como se dissesse: desta vez acertamos. O jovem rico que partiu triste, porque não queria deixar nada do que tinha, mas Pedro se alegra por ter deixado tudo por Cristo, a quem então pergunta, talvez um pouco faceiro, que haveremos de receber. E o Senhor faz 2 promessas. Havereis de sentar-vos em 12 tronos, estes específicos para os apóstolos, e outra promessa agora geral para toda a igreja, para quantos tiverem deixado tudo por Cristo. Como está escrito no versículo 29, e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos,
campos por causa de meu nome, aos quais promete receber 100 vezes mais e ter como herança a vida eterna. O que pode ser comparado a isto? Porém, muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus parece ter acrescentado essas palavras a fim de que os apóstolos não confiassem excessivamente no privilégio de terem sido chamados por primeiro ao reino dos céus, para que não se orgulhassem da graça recebida. Cristo os adverte de que muitos que precedem a outros pela vocação não os precederão pelo prêmio. Por fim, existem convites feitos por Deus a nós, que parecem impossíveis de serem cumpridos. A grandeza do que Deus nos pede, muitas vezes, se depara com a limitação do nosso olhar, que só confia em nossas possibilidades e em nossas seguranças. O que parece impossível ao homem é possível a Deus. O chamado ao seguimento vem de Deus, não de nós. Deus vai além do que podemos conceber, no que nos pede e no que nos oferece. Pede nosso pouco, porém, dá muito mais. A salvação é a oferta livre de Deus que espera a nossa adesão. Por isso, muitos que são os últimos poderão ser os primeiros. Quanto mais formos desapegados, mais teremos liberdade para fazermos a vontade de Deus a nosso respeito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que você tenha uma terça-feira abençoada. Que Deus te abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.